Então, é para isso que eu convido os irmãos hoje, para nós percebermos a partir desse texto, presente no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, que nós devemos sim, meus irmãos, cultivar uma prática de oração. Mas a pergunta é como? Como, a partir do modelo de oração que Jesus nos trouxe, como nós podemos então exercer ou cultivar a prática da oração? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, entre os versos 5 e 8, eu poderia dizer que nós podemos cultivar a prática da oração orando de maneira consciente. Vamos novamente ao texto, verso 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vale a pena nós mencionarmos aqui o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele de cara, ao falar acerca desse texto, nos coloca que Jesus não fala se orardes, mas quando orardes. Ou seja, a oração é algo que nós devemos praticar. Mas o autor ele não para por aí, porque ele nos fala acerca do perfil desse hipócrita, que nós poderíamos traduzir como alguém que usa uma máscara, que esconde a sua face verdadeira. E esse hipócrita aqui, segundo o evangelista Mateus, ele nos coloca que ele já recebeu a sua recompensa, ou melhor, quando Jesus nos coloca que esse hipócrita já recebeu a sua recompensa. E que recompensa seria essa? Bom, meus irmãos, nós entendemos aqui que esses que aparentemente oram para serem vistos, aparentemente oram para que a sua eloquência seja reconhecida, para que ele tenha status ou reconhecimento perante as pessoas, ao invés de receber uma recompensa do alto, ao invés de ser recompensado pelo próprio Deus, ele é recompensado com os olhares dos homens. Porque, na verdade, ele não ora a Deus, mas ora aos próprios homens. É acerca desse que Jesus nos fala. Desses que não oram necessariamente a Deus, mas que oram para serem vistos pelos homens. E aqui há uma grande advertência, um grande alerta para nós. Se essa for a nossa postura em algum momento, nós precisamos também estar conscientes de que se estamos orando apenas por status, por vanglória, recompensa alguma do céu receberemos. Apenas o reconhecimento que talvez estejamos buscando aqui nessa terra. Mas ele não para por aí. E nessa perspectiva da oração consciente, olha o que Jesus ainda nos diz. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Bom, quando Jesus aqui nos traz essa orientação acerca do que fazer agora, quando ele antes falou acerca do que não fazer, do exemplo a não ser seguido, ele agora nos coloca que nós devemos entrar num lugar secreto, um lugar reservado, e o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Mas isso aqui, meus irmãos, não deve trazer para nós uma compreensão de que agora orar em público passa a ser proibido. Pelo contrário, meus irmãos, nós temos aqui uma orientação quanto à postura, quanto à consciência desse que ora, mas a oração pública não necessariamente está sendo proibida aqui.
Até porque a oração pública, ou através da oração pública que nós já fizemos aqui nesse culto, nós somos também edificados. Quando oramos sinceramente ao nosso Deus, desde os irmãos mais eloquentes aos menos eloquentes, quando nós oramos a partir das Escrituras ao nosso Deus, reconhecendo que somos dependentes dele, e os nossos irmãos participam naquele momento, nós podemos crer que nós também somos ali edificados. E se os irmãos quiserem ter acesso a um bom material cristão, que nos traz grandes exemplos de homens e mulheres que se colocaram aos pés de Deus, que se colocaram a orar constantemente, diariamente, que cultivaram uma prática de oração, os irmãos procurem um livro chamado O Vale da Visão. Esse livro, ele é uma coletânea de orações de homens que foram chamados como puritanos. São herdeiros da Reforma, são homens e mulheres que se dispuseram a viver uma vida para a glória de Deus. E esses homens nos trouxeram grandes exemplos, e um desses exemplos não foi apenas a sua boa teologia, que deixaram os seus bons sermões, os seus bons escritos, mas as suas orações. Leiam esse livro, vocês certamente serão edificados, porque a oração pública não necessariamente foi proibida por Jesus, mas o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, nós devemos orar a Deus e esperarmos o reconhecimento, ou melhor, a recompensa de Deus, e não um reconhecimento humano, e não uma vanglória barata que não nos serve. Amém, meus irmãos?